Jesus faz no Getsêmani. Dobra os seus joelhos diante do Pai para dizer: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição, de entrega. Então não se trata de alcançar apenas aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Nós vamos olhar para a vida de homens e mulheres de Deus e nós vamos perceber muitas vezes que Deus lhe deu coisas especiais que eles queriam. E nós vamos perceber em algum momento que Deus pede renúncias e sacrifícios altíssimos. E eles tiveram que abrir mão, nós vamos encontrar isso na Bíblia ao longo da história, e eles tiveram que abrir mão de coisas que queriam muito. Agora, quem tem senso de propósito, não se deixe ser guiado, nem pelos seus sentimentos e desejos, nem pelas circunstâncias. Dá uma olhadinha num texto, que eu já mencionei aqui, mas eu quero colocar ele dentro do pacote hoje. Atos capítulo 21. Atos 21. Vamos começar no versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Essa é hoje a chamada Cesareia Marítima. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, lembra lá de Atos 6, os primeiros 7 diáconos, nós temos Filipe, que aparece lá. Em Atos 8 ele evangeliza a cidade de Samaria. A Bíblia nos mostra que ele foi pregando o evangelho até se firmar em Cesareia. E agora eles baixaram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. 9. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Então assim, tudo está dando a entender que naqueles dias eles estavam tendo tempo de oração e um fluir profético. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Esse cara era medonho no ministério profético. Falava coisas muito precisas. O livro de Atos, nos mostra isso acontecendo desde o capítulo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Que o profeta que não errava, que era preciso nas revelações, está dizendo para Paulo: você vai ser preso em Jerusalém. Eles vão te prender em Jerusalém. O Espírito de Deus está revelando isso. Qual a consequência no comportamento dos irmãos depois da revelação? 12. Quando ouvimos essas palavras, Lucas, que está fazendo o relato, se bota no bolo. Tanto nós aqui é a equipe toda de Paulo, que envolve Lucas, como os daquele lugar, os da casa de Filipe, os irmãos de Cesareia, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Eu já vi pregador dizendo: Paulo foi teimoso. Se tivesse ouvido o profeta, não teria sido preso. Irmão, me diz, onde foi que o profeta falou para Paulo não ir a Jerusalém? Ele não falou isso. Pelo contrário, o profeta disse: assim diz o Espírito, vão fazer isso com o dono do cinto em Jerusalém. Então ele está dizendo: você vai para Jerusalém e o que vai acontecer é isso. O profeta nunca falou para não ir. O profeta disse: você vai, e quando estiver lá, você vai ser preso. Agora, porque a turma começa a dizer: não vai, porque a maioria das pessoas não é guiado por um senso de propósito, é guiado por circunstância. Então, se Deus está mostrando que ficou difícil, vamos pegar atalho, vamos contornar o caminho, vamos escolher outra coisa. E gente que se move pelas circunstâncias nunca vai alcançar o propósito. Quem é guiado pelo senso de propósito atropela as circunstâncias. Não deixa as circunstâncias ditar como vai ser a sua vida. As pessoas me perguntam, em especial os pastores fora: cara, é verdade, vocês peitaram a reforma de 2 anos, no maior período de crise do Brasil nos últimos anos. Eu falei: é. Você está maluco? Eu falei: maluco eu estaria se não obedecesse o comando de Deus. Quando Deus sinaliza, a gente obedece. A gente não escolhe fazer as coisas baseadas nas circunstâncias. Às vezes, se Ele não dá o tempo, a gente pode até ser sábio e se unir na questão circunstancial. Mas quando Ele manda, o senso de propósito é o que Ele falou. E o resto que se lasque, o resto que se lixe, nós vamos atropelando isso. E a gente em fé vai fazer com que as circunstâncias se adequem. E não nós vamos nos adequar às circunstâncias. Tem muita gente
que em vez de estar buscando um alvo na vida com foco, com senso de direção, de disciplina, de determinação, toda hora muda. Irmão, deixa eu te dizer, se você vai ficar mudando, cada vez que a circunstância mudar, você vai mudar a vida inteira. Porque as circunstâncias mudam toda hora. Paulo diz, eu estou experimentado tanto na fartura, como naquela outra fartura, que é quando farta tudo, está tudo em farta. Ele diz, na abundância ou na necessidade, eu estou experimentado em todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já descobri que circunstâncias mudam toda hora. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso encarar a circunstância boa, não só porque ela está boa, porque ele me dá força. Eu posso encarar ruim, porque ele me dá força. E nós precisamos aprender a ter senso de propósito. Nós precisamos aprender a fazer escolhas baseadas não naquilo que é mais fácil, mas num senso de direção. Então eu te pergunto, o que tem dirigido você? É a sua vontade ou a vontade de Deus?